O período antebellum da história dos Estados Unidos é marcado pela perturbadora prática da escravidão. Toda a economia dependia do trabalho escravo, em que pessoas eram reduzidas à condição de propriedade. No entanto, no início do século XIX, o comércio transatlântico de escravos começou a encontrar uma forte oposição. A proibição da importação de escravos pelos poderes coloniais obrigou-os a buscar outras formas de suprir a demanda. Bem-vindos à nossa história bizarra. Hoje vamos examinar a história das fazendas de criação de escravos no antebellum americano. Ao longo do século XIX, leis e atos nos Estados Unidos gradativamente desvalorizaram e destruíram a noção de humanidade de indivíduos escravizados. Esse processo, de forma mais marcante, retirava dos escravizados sua identidade pessoal, transformando-os em meros objetos, cujos direitos pertenciam unicamente seus donos. À medida que essa ideologia e cultura se consolidavam, a venda e a compra de escravos tornaram-se amplamente aceitas, sem qualquer objeção por parte da sociedade americana ou de seu povo. Porém, é importante ressaltar que a proibição da importação de escravos para os Estados Unidos não foi motivada por um desejo altruístico. Na época, os principais atores políticos da América em formação, como o presidente Thomas Jefferson, eram proprietários de escravos renomados. Jefferson, por exemplo, teve 6 filhos com uma mulher que ele próprio possuía, Sally Hemings, uma nativa da Virgínia. Esses líderes políticos estavam bem cientes do papel econômico crucial que a escravidão desempenhava no sul do país e, longe de encerrarem a importação de escravos, essas restrições apenas acenderam o movimento abolicionista. A diminuição no suprimento externo de escravos fez com que o valor dos escravos domésticos aumentasse. As pessoas deixaram de ser indivíduos para se tornarem produtos, meros instrumentos de produção. A Virgínia, estado de Jefferson, tornou-se o principal produtor de escravos. Com o tempo, a venda de escravos tornou-se o principal produto de exportação do país, superando até mesmo o tabaco. Enquanto o comércio transatlântico de escravos estava chegando ao fim no início do século XIX na Grã-Bretanha, William Wilberforce liderava um movimento composto por quáqueres e evangélicos para criar o Comitê pela Abolição do Comércio de Escravos. Em 1807, o Parlamento Britânico aprovou a Lei do Comércio de Escravos, e isso aumentou os apelos pela abolição da escravidão na América colonial. Nesse momento, a economia baseada no trabalho escravo e na produção de açúcar, algodão e arroz, principalmente no sul profundo e no oeste americano, estava crescendo exponencialmente e se tornando uma fonte lucrativa de capital político. Antes da Guerra Civil Americana, o termo Rei Algodão era utilizado para resumir o monopólio produtivo dos estados escravistas sobre os estados abolicionistas do norte. A importância econômica do algodão levou os estados sulistas a acreditarem que não haveria chance de guerra com os estados do norte. No entanto, em meio a essa história complexa e multifacetada dos Estados Unidos, em um momento em que o trabalho escravo era altamente lucrativo para o país, o Congresso e o presidente Thomas Jefferson apoiaram os apelos pela abolição. A partir de 1807, a importação de escravos para os Estados Unidos foi proibida. Essa proibição protegia o mercado interno de escravos, e os proprietários de escravos intensificaram suas práticas de forma preocupante. Os proprietários de escravos se referiam à criação de escravos como um aumento natural, embora houvesse uma clara gestão e esforços coletivos envolvidos. Em uma verdadeira inversão de prioridades, as mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos se tornaram uma raridade ao receberem cuidados médicos gratuitos, se não as primeiras, como afirmam Nadia e Constance Sublette em seu livro The American Slave Coast. O útero dessas mulheres escravizadas se tornou um meio de capitalização da fertilidade, e sua proteção tornou-se de extrema importância para aqueles envolvidos no comércio de escravos. Acredita-se que tenham surgido publicações médicas domésticas para ajudar as escravas durante os partos difíceis, algo que anteriormente era completamente ignorado. Esperava-se que as escravas negras produzissem de 4 a 5 filhos.
No entanto, é importante destacar que a alta taxa de mortalidade dos escravos era fundamental para a importância da criação de escravos. As mulheres escravizadas eram anunciadas como sendo de boa criação, um termo usado para promover uma escrava mulher à venda. Muitas mulheres nessas circunstâncias se encontravam em constante negociação e eram incentivadas por proprietários de escravos e fazendeiros. Não era incomum uma escrava receber a oferta de liberdade se tivesse 15 filhos. A realidade era que uma criança de apenas 12 ou 13 anos poderia ser forçada à gravidez e dar à luz uma criança que seria imediatamente separada dela para ser escravizada. Sob esse sistema, as pessoas se tornaram produtos e os meios utilizados foram desumanizantes. A maternidade para as mulheres escravizadas começava tão cedo, 13 anos de idade. É chocante imaginar que o comércio de escravos se tornou uma indústria extremamente lucrativa. Relatos de comerciantes de escravos revelam a rentabilidade das fazendas de criação. Um negociante de escravos da Virgínia declarou que as políticas de criação forçada lhe proporcionaram 6.000 crianças escravizadas para vender em um ano. Thomas Jefferson, por sua vez, supostamente se vangloriava de que a capital da Virgínia aumentava em 4% a cada ano com o nascimento de crianças negras. Uma estimativa do valor do comércio de escravos no Sul chegava a 4 bilhões de dólares durante meados do século XIX, um valor que ultrapassava de longe a renda nacional em ouro, prata e até mesmo as terras do Sul. A escravidão se tornou um negócio lucrativo além de qualquer expectativa. De forma ainda mais chocante, o comércio de escravos transformou os escravos em garantias financeiras. Aqueles que possuíam escravos podiam hipotecá-los para obter mais capital em seus estados. Bancos foram estabelecidos em estados do Sul, como Louisiana e Mississippi, onde os escravos eram hipotecados como propriedades para os bancos. Essas hipotecas eram então transformadas em títulos que poderiam ser vendidos globalmente. Isso significa que pessoas em todo o mundo, onde a escravidão era ilegal, estavam lucrando com títulos lastreados pelo valor dos escravos. Em uma ironia cruel, a proibição do comércio de escravos acabou desenvolvendo rotas financeiras em um mundo supostamente iluminado. Veja também como o irmão do Titanic foi afundado por um submarino alemão, matando mais de 1.100 inocentes durante a Primeira Guerra. Basta clicar no card.